Ah, então você tá pagando pau pro Alexandre de Moraes? Não tô, cara. Eu quero combater o Alexandre de Moraes. Só que não com essa ferramenta. O cara já tá ali, irmão. Ai, chegou aquela hora. É essa hora que você tem que prestar atenção. Quem você queria aprender, mano? Tô vendo lá, vídeo da galera. O Paulinho, velho, na Praça da Sé. Sabe o que é isso aqui? Umas barracas. Isso aqui é que tá começando. Aí passa uns caminhões do exército. Olha lá. Vamos lá. Mauro Cid disse que plano de fuga era pra proteger o Bolsonaro. Vamos lá. Eu gostaria de saber do réu, se ele pode esclarecer por que esse plano foi elaborado, por que o presidente Jair Bolsonaro teria sentido uma necessidade de fugir em relação ao quê? O senhor se recorda? Eu me recordo que isso foi, não sei se foi 2020 ou 2021 que eu recebi. Alguém mandou um documento, eu acho, para mim, né? E naquele momento, acho que o contexto era... Eu não me lembro bem o contexto, mas era como se o presidente... se o golpe fosse contra o presidente Bolsonaro. Como que seria feita a proteção do Bolsonaro caso ele sofresse um golpe por meio das Forças Armadas. Então seria o contrário. Mas porque havia um receio disso? Ministro, não me lembro o contexto, foi 2020, 2021, mas foi... Realmente eu não me lembro o contexto. Mas não é uma coisa normal receber um documento e preparar um plano de fuga do presidente eleito empossado. Não tinha nada, não tinha nenhum isso sinal é uma coisa, daquilo. por que o Pedro de Lara tá do lado dele? Mano, olha o Pedro de Lara, velho. O que o Pedro de Lara dos calouros tá fazendo aí, velho? Nossa senhora, vai. Recebi, que ficou ali. Acabou ficando no meu computador ali, como outros documentos que eu... O senhor chegou a comentar isso com o presidente? Não, senhor. O que eu falei, ministro, o volume de coisas que eu recebi era muito grande. Então, a filtragem era muito grande também. Né? E até pela falta de tempo, eram coisas que às vezes passavam e ficavam ali, a gente não dava tratativa para aquilo ali. É o que eu falei no meu vídeo, cara. O Mauro Cid, ele tá se comportando... Sabe como uma criança pronta e é pega, né, com a boca na botija, sabe? Tem um Reels muito engraçado que é o seguinte, são dois irmãos e um das crianças tá com a boca inteira de chocolate, a mão inteira suja de chocolate. Aí a mãe, quem comeu o chocolate? Aí a menina assim, toda suja de chocolate. Foi ele, mamãe. É muito engraçado, cara. E é basicamente isso, cara. Pega o Mauro Cid. Então, ministro, é o contexto, né, ministro? Não era pra... Se o Bolsonaro, se ele sofresse um golpe, né, ministro? Mas tem receio disso? Eu não lembro o contexto, né, ministro? Sabe o que é isso? Eu vou te explicar o que é isso, cara, que eu falei no meu vídeo hoje. É a tropa sem comando. É tipo assim, imagina que a gente juntou os moleques da rua, mano, vamos fazer uma merda, vamos, sei lá, vamos invadir a casa de alguém e roubar a televisão. Vamos lá, vambora. Aí entra lá, aí rouba a televisão, aí pega, puta, pegou. Aí o líder, o cara que... Chispa. O cara não sabe se ele dedura o líder, se ele dedura o amigo, se ele assume a culpa, se ele... não, ele tenta justificar. Não, a gente veio aqui só pegar emprestado pra limpar e devolver mais limpo. O cara fica assim. Porque é uma tropa sem líder. É uma galera que não fez as coisas pensando em convicções ou, tamo junto aqui. Quando você pega, por exemplo, o depoimento, né, do Zé Dirceu ou do Genuíno, que são... Eu posso falar isso, né? Posso. Que são ladrões. Você viu que os caras têm firmeza no que estão fazendo, porque tem comando, porque tem liderança. Essa galera também é composta de ladrões, não só ladrões de joias, mas ladrões inclusive de rachadinha. Esses caras, eles são ladrões de galinha em todos os sentidos comparado com o Lula. Não só comparado os valores, né? Porque o Bolsonaro roubou dezenas de milhões, tá? Não é que ele roubou 2 mil, 3 mil, não, ele roubou dezenas de milhões. Mas também no comportamento, cara. No comportamento. Eles são amadores em tudo. E esses caras, foi dado a eles a chave do que se chama de luta contra o sistema. Então, independente até da questão moral deles serem ladrões, você não dá essa chave pra quem é ladrão, independente da questão moral, existe uma questão prática. Eles nunca foram tecnicamente capazes. O córtex pré-frontal deles, não tem sinapses suficientes, não tem eficiência sináptica para eles elaborarem qualquer tipo de plano minimamente complexo pra qualquer coisa, ruim ou boa. Esses caras não tinham um plano pra economia do Brasil. Esses caras não tinham um plano pra moralizar o Brasil. Eles não tinham um plano pra luta contra a corrupção. Eles não tinham nada. Eles só tinham aquele pensamento puramente basilar. Eu quero ter um pouco mais de privilégio. Filé mignon pro meu filho aí. Fala o quê? Fala que eu sou contra o aborto. Esses caras, vocês confiaram nesses caras, bicho. Pra falar, esses caras podem dar um golpe militar e voltar o Brasil, né, aos bons tempos, cara. Pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus. Vamos lá, põe o resto aí. Mauro Cid nega que tenha sido coagido a dar depoimentos à PF. Vai lá. Mas em algum momento o senhor foi pressionado, coagido? Antes, em algum momento o senhor estava sem a presença dos seus advogados? Não, senhor. Nos depoimentos que deu a Polícia Federal? Todas as vezes eu estava com meus advogados. Em algum momento o senhor foi pressionado, coagido a responder não, algo que não queria? Pausa aqui. Volta um pouquinho. Mas, mano, como é que você vai responder pra esse cara?
Você foi coagido? Não, senhor. Não, senhor. Não, senhor. Como é que também você vai responder que sim, né, velho? Né? Olha a cara do cara, mano. Você é louco, velho. Eu já tô me cagando e eu tô aqui ainda. Não, Xandão, não, eu... Não fui eu. Não fui eu. Desculpa, Xandão, desculpa, Xandão, eu não fiz nada. Olha, mano, que assustador, velho, vai lá. A responder algo que não queria? Não, senhor, não, senhor. Então, o senhor confirma, como confirmou nessa audiência do dia 22 de março aqui de 2024 no Supremo Tribunal Federal, o senhor confirma novamente a voluntariedade da sua colaboração e a veracidade dos termos feitos em todos os depoimentos. Sim, senhor. Mas em algum momento... Isso vai ser suficiente pra alguém falar alguma coisa? Os caras já estão lá no X. Não, mas veja bem. Não, mas olhe só. Né? Já tá isso daí. Né? Esse é curtinho. Vai lá, Só vai lá. o Cid livrando sua própria barra. A verdadeira acusação... Cid livrando sua própria barra. Vamos ver. A verdadeira acusação que lhe é feita pelo Procurador-Geral da República... Eu presenciei grande parte dos fatos, mas eu não participei deles. A verdade... Tá aprendendo comigo, cara. Tava de Eu não tenho nada a ver com isso aí, não. Eu? Tenho nada a ver com isso aí, não. Não. Esse tem que ser no normal. Esse tem que ser normal, sério. Esse aí é muito bom. Esse eu já reagi, mas esse vale a pena, porque realmente, assim, ele tá se cagando todo, ele tá tomando muito cuidado com as palavras que ele vai usar. Dá uma olhada, vai lá. Consistia de basicamente duas partes, né? A primeira parte era Põe na velocidade normal. Porque assim, dá pra ver, cara, que ele é nessa hora que você pega o medo do cara. O cara ele tá assim. Essa foi, pra mim, assim, eu acho que essa foi a hora onde ele mais, assim, ele mais se borrou. Vai lá. O documento consistia de basicamente duas partes, né? A primeira parte eram os considerandos, 10, 11, 12 páginas, né? Muito robusto. Nesses considerandos, eles listavam basicamente as possíveis interferências, intervenções do STF e do TSE no governo Bolsonaro. Aqui, uma coisa. Olha o Augusto Heleno lá atrás, dormindo, mano. Só uma coisa, cara, olha isso, Ramagem, Anderson Torres, Augusto Heleno, Bolsonaro, todos os caras que bateram na mesa, que nós vamos virar a mesa, todos eles sentados com um Xandão, igual um lorde, igual um vampirão, olhando pros caras e falando, e aí, nós avisamos. Ah, então você tá pagando pau pro Alexandre de Moraes? Não tô, cara, eu quero combater o Alexandre de Moraes, só que não com essa ferramenta merda, não com essa ferramenta bosta, vai lá. E nas próprias eleições, e no segunda parte entrava numa área mais jurídica, né, de estado de defesa, estado de sítio, prisão de autoridades e decretação Pausa aqui. De um conselho. Olha lá, eu gosto muito disso que ele... Nessa segunda parte aqui, ele digia aí de prisão de autoridades, de... é só isso. Não, é um negocinho ali, né? Aí ele vai falar do conselho, olha que legal o conselho, vai lá. Eleitoral, alguma coisa assim para refazer as eleições ou algo. Ele tentou minimizar. Não, tinha um negocinho de conselho eleitoral para refazer as eleições. É só um negocinho aí, né? Só um negocinho aí. Refazer as eleições, cara. Isso por si só já é golpe, cara. Não, é golpe, você não pode, cara. Tipo assim, imagina que você joga a final do Campeonato Brasileiro. Aí tinha um negócio aí pra se a gente perdesse, de repente fazer outro jogo. Não, mas o importante é o espírito esportivo, né? Ganhar ou perder faz parte do jogo. Não, cara, não dá, cara, não dá. Vai lá. Esse documento, o senhor disse que previa a decretação de prisão de determinadas autoridades. Quais seriam essas autoridades? Ministro, basicamente, vários ministros do STF... Pausa aqui. Você tem que pegar o detalhe, isso, por isso que... Volta um pouquinho. Ministro, O cara já tá ali, irmão. Ai, chegou aquela hora. É essa hora que você tem que prestar atenção. Quem você queria prender, mano? Aí o cara todo mogado lá. Ministro, algumas autoridades aí. Olha essa parte. Volta um pouquinho. Eu acho que ele devia estar sentindo a respiração do Bolsonaro no cangote dele. Com certeza. Imagina o cara tá... Mano, imagina o seguinte, velho. Tá, toda a tua turma aqui.
O Augusto Heleno tá dormindo, beleza. Mas tá lá o Anderson Torres, tá o Ramagem, tá toda a galera, o Brasil inteiro te assistindo. Você imagina todo mundo. Paulo Figueiredo, Alan dos Santos, Eduardo Bolsonaro, todo mundo vai assistir aquilo. E na tua frente o Xandão aqui, ó, com a caneta, mano, que pesa, assim, 10 toneladas na mão, assim, ó, com a caneta aqui, ó. Só espera, vai. E aí, mano? E aí, aprender quem? Quem que você vai fazer? Quem que você vai aprender? Imagina a caneta aqui, ó, do tamanho de uma retroescavadeira, assim, ó. Quem que você falou que você ia aprender mesmo? Foi mal, amigos, foi mal, vocês estão vendo? Vocês estão vendo, meu? Olha o cara aí, meu. Eu falei que ia dar merda, meu. Por dentro ele tava assim, tá? Vai lá, olha lá. O senhor disse que previa a decretação de prisão de determinadas autoridades. Quais seriam essas autoridades? Ministro, basicamente, vários ministros do STF. Olha lá. Vai lá. Presidente do Senado, acho que presidente da Câmara não, mas eram de várias autoridades, assim, do STF. Pausa aqui, mano, cara, para tudo assim, veja bem, Nós falamos! Vocês não vão prender porcaria nenhuma. E o Bibi lá, do Porta do... Eu sempre falo Porta dos Fundos, né? Do Hipócritas, né? Tararara. Tá chegando a hora tanda. Eu fico imaginando um Bibi da vida, né? Representando todos os tontos, todos os Bobsons patriotas do Brasil, olhando essa turma e falando, mano, os caras vão prender mesmo. Tá no documento, tá escrito, velho. Tá escrito lá, mano. Vamos prender os ministros supremos tudo. Você vai ver, mano. Confia nesse homem, que esse homem é honrado, hein? Vocês que estão falando que não vai acontecer nada, vocês vão ver. O primeiro que eu vou mandar vídeo, você vai ver. É o Arthur Duval e a Janaína Pascoal. Sei lá porque ele colocou a Janaína no meio, né? Eu tô esperando o teu vídeo até hoje, Bibi. Olha o que eu tô reagindo hoje aqui, ó. Em junho de 2025, o Mauro Cid... Vai. Legislativo. Também previa, o senhor disse, uma comissão eleitoral. Sim, senhor. Essa comissão eleitoral iria... Qual seria a função dessa comissão eleitoral? Eu não me ative muito nos detalhes do documento, mas seria conduzir uma nova eleição, né, baseado numa eleição anulada, algo então assim. Seria para conduzir uma nova eleição após a eleição já realizada. Sim, senhor. O ex-presidente Jair Bolsonaro recebeu e leu esse documento? Sim, senhor. Recebeu e leu. Ele fez algumas alterações. Desculpa, gente, assim, a gente tem que apreciar esse momento, isso é histórico. Recebeu e leu. Ele faz isso, não sou eu que tô falando, ele faz isso, cara. Ele fez exatamente isso. A gente ia fazer uma revolução, não deu. Não é isso, não, sério, Ana, fala. Fala se não é isso, cara. É o coronel Mauro Cid. Sim senhor. Olha isso, vê se ele não faz essa carinha, ó. Fica ligeira pra dar pausa, tá? Vai lá. Sim, senhor. Recebeu e leu. Pausa. Lá! É isso, cara. Como é que chama lá? Não é metalinguagem? É toda essa, bicho. É toda essa. E a gente falou, cara. Não confia nessa galera. Esses caras vão fazer merda com vocês. Não, mano. Vai ter revolução, você vai ver. Mano, eu lembro especificamente de eu morei numa rua, né, no Tatuapé, que era uma rua sem saída. Eu já contei essa história 1 milhão de vezes. E nessa rua, por ser uma rua sem saída, era a rua perfeita pra jogar bola, porque a gente basicamente jogava bola lá e não passava carro. Então a minha rua, cara, ela juntava gente de tudo que era lugar. Então vinha gente da rua de cima, rua de baixo, vinha uns playboy não sei das quantas, vinha uns maloqueirão. A minha rua era um ponto de encontro. Um dos caras que aparecia lá, ele se chamava Paulinho, né? E ele era mó legal, cara, porque ele era mais velho que a gente, então ele já tinha moto. Então ele aparecia lá com moto, moto do Paulinho. Ele tinha umas Honda Dream na época, a gente, e o Paulinho era mó sangue bom, ele não deixava a gente andar na moto dele, mas deixava ligar, acelerar, olhar a moto dele, o cara é mó sangue bom. Então eu fiquei amigo do Paulinho. O Paulinho, ele nunca foi meu irmãozão, mas era um cara que eu sempre tive um carinho muito grande por ele. E várias vezes, cara, sei lá, durante a minha vida no bairro, eu cruzava com o Paulinho, então, tô comendo, sei lá, aqui no restaurante japonês, Paulinho, e aí, como o tema que demorou, como é que tá? E você, como é que tá? Comprei outra moto, ele sempre gostou de moto, lembro que uma vez ele comprou uma moto laranja, né? Cara, beleza, tal, tudo certo. Mano, nunca mais vi o Paulinho, sei lá, fiquei uns 15 anos sem ver o Paulinho. Um dia, tô vendo lá, vídeo da galera, o Paulinho, velho, na Praça da Sé.
sabe o que é isso aqui? Umas barracas. Isso aqui é que tá começando. Aí passam uns caminhões do exército, olha lá, olha os caminhões do exército, eu tô avisando, tá começando, vai acontecer. E ele começa a citar umas cidades, assim, porque naquela época tava na moda o cara falar, meu nome é não sei o que lá, hoje é dia tal, tal horas. Avisa em Lisboa, avisa em Nova York, avisa não sei aonde, ó, tá acontecendo, hoje é dia tal, tal horas. Gostou desse corte? Comente aqui embaixo. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todos os vídeos.